Boa noite, sejam bem-vindos à emissão especial de homenagem a Carlos do Carmo, hoje no dia das suas exéquias, assim que é, e também o Dia do Luto Nacional. Não poderia, apesar do Tunice já não estar no ar oficialmente, dado termos entrado num curto período de férias e a segunda temporada ter terminado, não poderia, dizia eu, não poderíamos nós deixar de fazer a justa homenagem àquele que é seguramente um dos maiores expoentes da história da música contemporânea portuguesa, a todo e qualquer nível. Eu em estúdio tenho, para falarmos sobre aquilo que é Carlos do Carmo, ou o que foi Carlos do Carmo e continuará a ser, tenho para lá do José Rosado, co-host do Tunices, a presença do Daniel Pereira Cristo, toda a gente sabe quem é, também é um habitué das nossas emissões. O Super Mário, também, Mário Fernandes, que está diretamente dos Açores, com um bom tempo, espero eu agora, e também o Miguel Laféria, para falarmos sobre aquilo que foi, é e será, espero eu, para todos nós, elementos e tunos e ex-tunos, a figura de Carlos do Carmo. Vou passar a emissão então para o Zé Rosado. Boa noite. Muito boa noite a todos, é isso mesmo, estão feitas as apresentações. Eu queria começar aqui o nosso debate. Claro que isto é uma tertúlia, entretanto vão surgindo muitos temas à conversa, certamente, mas eu queria que vocês começassem mesmo pelo início. Queria que vocês falassem sobre, para vocês, qual a importância de Carlos do Carmo para a cultura portuguesa. Miguel. Boa tarde a todos e bom ano, a quem ainda não disse. Nesse caso, boa noite. Desculpa interromper. Boa noite, exato. Isso depende do fuso horário. Eu acho que é impossível nós dissociarmos a figura do Carlos do Carmo de uma coisa tão nossa, tão portuguesa, que é o fado, não é? Mas eu acho que, verdade seja dita, qualquer pessoa que até tenha crescido sem gostar propriamente de fado, sem ser provavelmente próxima do fado, saberá sempre quem é a figura do Carlos do Carmo. E eu acho que esse é o verdadeiro poder deste senhor que esteve connosco durante tantas gerações. Foi o facto dele conseguir chegar a tanta gente, e isso aconteceu comigo também, que se calhar sou a pessoa mais nova aqui, presente na tertúlia. O facto de ele ter conseguido chegar facilmente a tantas gerações, quer elas fossem mais próximas ou menos próximas do fado, e conseguisse cativar com um género muito único. Ou seja, o Carlos do Carmo não era só mais um artista português, e por outro lado também não era só mais um fadista que andava por aí, era o Carlos do Carmo, e nós ouvíamos o Carlos do Carmo e sabíamos perfeitamente quem ele era e o que estava a acontecer. Eu pessoalmente lembro-me, muito antes de... Eu sempre ouvi fado na minha infância, e por questões familiares, não é? Sempre houve uma grande ligação, mas já antes de eu saber que gostava de fado e que queria explorar o fado, eu já conhecia Carlos do Carmo, desde pequenino, e já ouvia Carlos do Carmo, e acho que sempre beneficiei enquanto português e enquanto pessoa que explora a sua própria cultura, também numa perspectiva de que o Carlos do Carmo não cantava qualquer coisa, não é? Tudo o que ele cantava, ele primeiro, por um lado, cantava aquilo de que gostava, e depois também cantava texto muito bonito, texto muito bom, muito poderoso. E o Carlos do Carmo também, a meu entender, também teve essa sorte e essa capacidade de se aliar a grandes poetas e a cantar grandes poetas. E eu acho que tudo isto aglomerado contribui para o que eu disse no início, que é de facto um grande poder de levar a música portuguesa e a língua portuguesa a inúmeras gerações. E acho que isso é capaz de ser o maior legado que ele deixa, e que vai ser sempre único e intemporal. Precisamente. Acho que foi uma boa introdução do Miguel. Mário, concordas certamente com o que o Miguel disse, mas tu tiveste o privilégio de o conhecer, de lidar com ele. Fazia-te a mesma pergunta, é uma pergunta para todos. Para ti, qual a importância de Carlos do Carmo para a nossa cultura portuguesa?
Boa noite, bom ano, rapaziada, para todos os que nos ouvem. Não começa realmente da melhor maneira, mas acho que já aprendemos que a nossa resiliência vai ser o que nos define. E isso era uma das coisas que definia realmente também o Carlos do Carmo. Foi a sua capacidade de percorrer um percurso desde 39 até 2021, passando por fases muito complicadas, e conseguindo fazer, em última análise para mim, aquilo que foi o mais importante do seu lugar, que é a ponte total entre as gerações, como disse o Miguel, e entre todas as vertentes da música portuguesa e da sua união à música em geral, à world music. O Carlos não era um fadista, o Carlos cantava fado, não é um fadista, não me tratem mal, até porque é uma guerra muito antiga nas profundezas do fado, vocês não imaginam. Ao longo da minha vida, as conversas, as guerras que eu assisti sobre a figura do Carlos do Carmo, o fadista, não é fadista, canta, não canta, é assim, é assado. A única coisa que eu nunca ouvi uma pessoa, nem o seu maior detrator dizer, é que ele cantava mal. Ou que tinha uma voz feia, ou que não tinha um timbre fantástico de voz. E para mim isso, eu obviamente sou dos que acha que ele é fadista e que ele é um grande fadista, um grande cantor. O fado não engloba só aquela matriz da Alfama e da Moraria, dos fadistas do bairro, mas tem para mim uma visão muito, muito, muito maior. E o Carlos conseguiu fazer essa transposição, só para a gente se lembrar, a primeira gravação que ele fez foi logo completamente fora dos cânones do que era normal no fado. Ele a fez acompanhar na primeira gravação que fez por um piano, uma guitarra elétrica, um baixo. À altura era uma coisa nunca vista pela mão do Mário Simões. Eu acho que dos guitarristas clássicos, e vais-me corrigir se eu estiver a dizer alguma asneira, o único com quem ele não tocou foi com o Armandinho. Pois, isso eu não tenho a certeza, mas eu acho que sim, ele deve haver muito. Era demasiadamente miúdo quando o Armandinho faleceu. De resto, ele tocou com todos os grandes guitarristas de fado de Lisboa. Não, e fez essa ponte entre a música para além do fado, as gerações. E para mim, essa parte das gerações é ainda mais incrível, sabes? Eu gosto de fado desde que me lembro. Mas curiosamente eu não conseguia perceber o Carlos do Carmo. O meu amor, a minha paixão pela música do Carlos do Carmo surgiu já quando eu acho que tive capacidade para entender. E a minha visão disto, vocês vão me perdoar na falta de outra imagem, se calhar mais rica literariamente. Para mim a coisa é mais ou menos como se a Amália fosse um sumo de laranja universal em que todos nós gostamos desde os 8 anos até aos 90. O Carlos do Carmo era um vinho assim, daqueles encorpados do Alentejo ou do Douro, e que um gajo precisa de uns anos para conseguir absorver aqueles taninos e perceber... Um Barca Velha. Um Barca Velha, olha, bem lembrado. Mas de uma colheita muito especial, 39, não sei se houve, mas olha, não ouvi a Barca Velha ainda. Mas o Carlos para mim é isso. E quando surgiu esse interesse, que já foi para aí nos meus 20 anos, 18, 19, 20, foi uma espécie de iceberg. A gente conhece assim a ponta e depois vai descobrindo os 90% que estão para baixo. E quando eu tive a sorte de o conhecer, em 2004 ou 2003, já não me lembro bem, então aí a coisa foi para outro patamar. E eu tinha quase como se fosse a minha madrinha dessa coisa do show, a Beatriz da Conceição, que era uma fadista daquelas que ninguém me dizia que não era uma fadista dos 5 estados. E ela tinha uma ligação muito forte com o Carlos do Carmo. E serviu muito ponto também para a minha amizade, que era uma coisa, obviamente, com a distância que nos separa do Carlos, mas que sempre foi de uma afabilidade e de um charme, de uma classe e de uma categoria. E para mim ele simbolizava tudo isso, ou seja, para mais do que cantar, era o cantar, o dizer, o saber estar, a fina ironia, a inteligência e, sobretudo, a maneira como ele lidou como eu ouvi o Rui Vieira Nério dizer agora, seguir à morte dele. O Carlos do Carmo foi um dos gajos mais odiados da história do fado. Mais malditos. Vocês não imaginam os ódios viscerais a que eu assisti dentro da malta do fado, fações que não podiam ouvir falar do Carlos do Carmo. Com quem eu tive guerras imensas. Mas isso amigos meus, o Tom Lissas, que eu adoro, mas era um antigo Carlos do Carmo, como primário. Mas isso não é ele dizia, vá lá falar com o seu professor, para dizer, Tom, consegui fazer, uma vez o Tom Lissas disse, não, que ele canta bem, eu não posso dizer que não. Agora isto, quer dizer, isto não pensa. O que eu sei é que para a história fica uma ponte estabelecida
que nós podemos percorrer para trás e para a frente. Uma ponta de ferro. Incríveis, incríveis. Os caminhos que o Carlos deixou abertos para que nós possamos descobrir outros são incríveis. E a gente está de lá chegar, a gente está a nos descobrir. Exatamente. Passava agora ao Daniel, ao Cristo. Precisamente antes de mais. Bom ano. Bom ano. Grande irmão Mário, está tudo bem? E RT, estou sempre com saudades. Pá, é um prazer estar aqui convosco e falar do Carlos do Carmo é falar de um senhor, não é? Portanto, acho que é a palavra que é quase sinónimo, senhor, não é? E um senhor da palavra, um senhor da lusofonia, um intérprete sem igual, que tem uma capacidade, porque quer a gente quer não, cantar é comunicar, é dizer algo, não é? E pouca gente tem essa capacidade de comunicar como ele comunica. Ou seja, ele diz, tu entendes o que ele fala, a emoção que está por detrás de cada palavra, e parece que é uma forma até muito simples de cantar, mas que tem muito de complexo à mistura. Eu acho que é efetivamente um grande exemplo daquilo que deve ser um intérprete da palavra, não é? E efetivamente eu acho que é essas questões do fado, como poderão imaginar, passam-me completamente ao lado, mas ainda bem. Exatamente naquilo que disse que o Vieira Neri falou, e isso faz-me sempre muita confusão, porque isso só demonstra o quão pequeninos nós somos, o quão mesquinhos nós somos, e efetivamente esse é um dos nossos grandes defeitos em Portugal, é estarmos sempre mais preocupados com o outro do que connosco próprios. E isso, eu acho que ele era um grande senhor também aí, porque eu não resisto, se vocês não se importam. Eu mandei este texto ao Rosado só para lhe dizer que era, eu não vou ler tudo, só vou ler um excerto mesmo muito pequenino. Sim, de uma entrevista que ele dá a um tal de viriatoteles.net, portanto vocês podem descobrir este. Eu mandei até o link se o Rosado quiser pôr, mas eu destacava só esta parte, em que ele diz isto, não há muito tempo atrás. Eu acho que o homem é um produto das circunstâncias, e temos a prova disso. As pessoas da minha geração viram, por exemplo, que nos 2 ou 3 primeiros anos após o 25 de Abril, o comportamento do povo português era notável. Era um povo que estava virado para qualquer coisa que queria ou pensava ir construir. E hoje percebe-se que debaixo de um sistema económico neoliberal é um povo estranho, um povo quase irreconhecível em muitos sentidos, que torna as catedrais de consumo como um dos seus símbolos e que vê programas de televisão aberrantes. E às tantas, isto vai fazendo moça. Vai descaracterizando este povo que tem coisas ainda tão bonitas e um capital precioso para ser aproveitado. Ora, há uns anos atrás, antes de eu estar a morrer, ele a falar assim, isto era capaz de ser uma coisa que me revoltava. E neste momento eu estava aqui a dar uma entrevista incendiária ao meu amigo Viriato Teles. Agora não vejo isso assim. Não baixei os braços, obviamente já não vejo isto assim. Percebo que isto tudo é muito mais complexo, muito mais profundo e reparte os meus afetos. Portanto, isto é, o que ele diz aqui mostra que realmente é uma pessoa, é um cidadão atento e uma pessoa que lá está triste, como qualquer pessoa informada há de ficar então nestas fases, não é? Eu vejo aqui nestas fases de Natal e pós-Natal, não é? Eu passo vocês conhecem aquela rotunda perto do Braga Park, em Braga, e aquilo é doentio ver aquelas filas intermináveis de carros. Portanto, parece que tudo gira à volta do consumismo, e estas catedrais do consumismo que ele fala são, ou seja, para além do grande intérprete, possivelmente, acho que não estarei a dizer nada do outro mundo se disser que é possivelmente o maior intérprete masculino português. Sim.
pelo menos considerado por muitos. Ainda agora o Herman considerou o rei do fado, sendo a Amália a rainha. Sim. Eu não gosto de sectariar as pessoas, porque realmente eu acho que ele é muito maior do que eu gostava que tu falasses um bocado sobre isso, precisamente. Essa era a questão que eu tinha colocado mesmo. Deixa-me só, não te esqueças de depois perguntar. Já tinha passado, peço desculpa. Ok, então vá, continua. Era só a questão do que o Mário falou, do fado versus o old music, portanto ele faz essa ponte. Sim. Eu essas questões do fado, volto a dizer, deixo para o pessoal do fado, eu não dou preço. Mas ele é para lá disso, portanto, ele interpreta muito mais música para além do fado, ele canta músicas de Jacques Brel, sei lá, muita coisa, portanto, e é um dos que está por trás do fado da Património Mundial, portanto, eles extravasam um bocado esse nome de fadista para extrapolar para o world music, não é? O chamado intérprete fascinante, não é? É um intérprete fabuloso que efetivamente para já opa, tecnicamente falando, não é? Porque também certamente que estamos aqui muitos e os que nos estão a ouvir também apreciam isso certamente. Eu acho que qualquer pessoa que a gente ouça cantar, não é? Principalmente nós que somos músicos e que estamos no meio, ficamos sempre impressionados. Quando a pessoa desafina um bocadinho ou não sei o quê, o pessoal já... e de facto o Rei do Carlos do Carmo tinha uma afinação e depois aquele suporte, aquele sustain grave que mete inveja a qualquer um, não é? Portanto, isto é algo que realmente, tecnicamente, o homem era um grande... Não era exuberante, não era nada exuberante, mas era super incrível a forma como ele, clara, afinada, com esse sustain e com essa facilidade nós quando estamos a falar, comunicamos, não é? Quando alguém... para mim, as pessoas que dizem bem um poema, e eu por acaso faço parte de um grupo que é o Sindicato de Poesia, em que nós tentamos dizer um poema, não é daquela forma, porque não sei o quê, não. O difícil é tu dizeres o poema como eu estou a falar agora convosco e vocês visualizarem o poema. E eu acho que o Carlos do Carmo fazia isso melhor do que ninguém com a palavra cantada da música. Portanto, é mesmo isto. Ricardo, mais que um intérprete musical, é uma pessoa com intervenção científica, não é? Era isso que eu estava a trazer a lume, não é? Uma das grandes vantagens de ter aqui 3 convidados de luxo e um co-host de luxo também é eles poderem adivinhar quase o encadeamento das minhas questões. Carlos do Carmo tinha variadíssimas dimensões. Não só o musical, e dentro do musical não só do fado, não só da música ligeira, teve outras também. Também teve a dimensão social, a dimensão participativa, digamos assim, para não ofender nenhum. Nem à esquerda, eu já lá ia, mas para não ofender nem à esquerda, nem à direita, nem ao cimo, nem ao baixo, uma dimensão social. Vamos pôr as coisas nestes termos, ok? O Carmo era também, ou foi também, uma voz interventiva em termos políticos, não está a dizer o Mário. Mas como vocês são muito bons, e é exatamente por essa razão que vocês estão cá, eu vou ser obrigado a particionar um bocadinho a entrevista. Vamos começar a falar de Carlos do Carmo para já e já deixamos a parte da intervenção cívica mais para a frente. Porque é muito interessante ver isso também. Vamos à parte musical. Já fez escola, Ricardo? Não sei se... Eu pelo menos há um. O Pedro Brunhosa, não sei se tu alguém já ouviu. Mas eu já lá vou. Variadamente em concertos, o Brunhosa... Eu já lá vou. Excluído ter uma intervenção cívica, mas de moto na mão. Citando o Ari, não é? Pegou pelos cornos, não é? Mas eu já lá vou. Já vamos à densidade social e política da figura de Carlos do Carmo. Porque é muito interessante também observar sobre esse ponto de vista. Mas pelo ponto de vista musical há uma coisa que eu vos quero perguntar e pegue na pergunta quem quiser para responder. O Carlos do Carmo vem do fado, ok. Continuou no fado, morreu no fado. Teve a intervenção na música ligeira, como já vocês falaram muito bem, de forma sábia. Em 1976 fez um festival da canção onde decorou as letras das músicas todas, foram a concurso, de uma ponta à outra, não necessitou de ler sequer um papel. Carlos do Carmo cantava Sinatra com a mesma naturalidade que canta Ari. Ele tinha uma frase, antes de passarmos essa frase para introduzir a pergunta, uma das coisas que
o Carlos do Carmo dizia que gostava muito de determinados públicos em concreto, mas havia um em especial que ele gostava muito, que era o público do Porto. Porque dizia ele, o público do Porto sabia ler o silêncio. E do silêncio partir para uma nova musicalidade ou uma nova introspecção daquilo que ele iria fazer assim em cima do palco. Sendo eu do Porto, não podia deixar de passar a nota em claro. Mas a pergunta em concreto não é essa. Ele dizia também, quando forem para cima de palco, não se esqueçam de lhe dar intimidade. Façam de conta que estão a receber em vossa casa. E ele também era isto. Olha, eu assim de repente, porque pegas se calhar naquilo que é o que mais define o Carlos do Carmo. Eu não sei se vocês sabem, mas a alcunha, no fato quase toda a gente tem uma alcunha. É uma coisa dos antigos, como a gente diz, os maiores, a Beatriz da Conceição era incrível a arranjar alcunhas para a malta. E a alcunha do Carlos era desde sempre o charmoso. E até isso, pegando no que disse o Cristo e no que a gente estava aqui a dizer, e é isso que mais me fascinou quando eu conheci o Carlos. Houve algumas vezes na minha vida, já me aconteceu, algumas pessoas que eu até tinha quase como ídolos, e quando eu os conheci, eu gostava de não os ter conhecido. É os ídolos com pés de barro. Quando tu vês, eu, por exemplo, uma vez tive uma conversa com um rapaz que tinha dito que já escrevi 5 livros. Eu disse, o que é que achas do Gabriel Garcia Marques? Não conheço. Está tudo dito. Gabriel Garcia Marques não conheço. Já escreveste 5 livros e não conheces o Gabriel Garcia. Está bem. E quando tu falavas com o Carlos, tu percebias que por trás daquilo, o que a gente vê, essa intimidade, o comunicar, como disse o Cristo, que é realmente talvez o mais importante de tudo, o ele transportar as pessoas quase como por magia para as palavras do que ele está a dizer. Não é? E no fado isso atinge o seu ex-libris para mim, por isso é que eu acho que o fado é uma coisa única no mundo, porque tal como os blues também essa capacidade de dar a dimensão de emoção, de transmitir alguma coisa, de fazer japoneses que nunca ouviram fado na vida chorar sem saber porquê, não é? Que estão identificados com alguma coisa que ali se está a passar. Imagina quando percebes as palavras, como eu costumo dizer. E o Carlos tinha essa dimensão incrível, a gente conhecia a ponta do iceberg. E depois por baixo estava um homem com uma cultura geral, com uma educação, com uma classe. Ele conseguia trazer o melhor ao de cima, por exemplo, aquilo que ele disse sobre o Porto, como tu tens e bem referenciado. Ele fazia a mesma coisa aos Açores, e sempre sendo verdade. Sem ser aquela coisa de hipocrisia, porque ele apanhava o melhor que havia de cada um dos sítios para onde passar. Não é? E, olha, eu aprendi muito com isso. Tu não fazes ideia a quantidade de vezes nos últimos anos em que eu tive a sorte de estar nos palcos das nossas turmas, e cada vez que eu agradecia à Guarda e à Braga, porque era realmente isso, a capacidade que eu acho que o Carlos nos ensinou de tentar ser melhores. Pegando no que o Cristo disse, que eu acho que é a pura verdade, durante anos o que nos definiu era a famosa anedota do português e do americano que vem passar um Ferrari e o americano diz, um dia vou ter um, e o português diz, filha da puta, havias disputado no primeiro posto. Ou seja, nós não gostamos de ver gajos ter sucesso. Nós não conseguimos fazer uma estátua a um gajo vivo, já conseguimos. Eu acho que a nossa geração, está a ser a geração de charneira disso, do dizer, olha, eu já podia morrer amanhã, já disse, quase todos, olha, o Cristo é um deles. Aos gajos que eu adoro, eu vou ouvir cantar, dizer, tu és grande. E se a gente fizer isso todos, isto muda. Eu também te amo. O Carlos gostava disso. Sim, mas não é com falácias. O gajo, quando não está calado agora. Quando as pessoas realmente têm valor, e Deus sabe a palavra, o que é que eu senti um dia que o Carlos do Carmo disse que gostei muito de ouvir cantar. Aquilo para mim foi caraças, dá um impulso magnético para um gajo continuar. Gostei muito daquilo que você fez com a Marcha do Alfredo no seu disco. Há outras que você fez que eu não gostei assim tanto e tal. Mas ele tinha essa capacidade. E acho que essa grande lição que fica é o de nós tentarmos ser melhores e comunicar naquele palco, que temos realmente alguma coisa para fazer, alguma coisa para intervir. Não é só música, é um papel que nós temos para referenciar para os mais novos, para os mais velhos, para os que estão bem, para os que estão mal. E isso foi uma grande lição, uma grande lição que o charmoso, e eu sou adepto disso, o charme, da classe, da distinção. Eu vi um concerto do Carlos do Carmo com a orquestra do Count Basie no Pavilhão Atlântico, que é o que tu dizes, mas estás a ver, por maldade, sabes que havia malta que lhe chamavam Fraco Sinatra. São coisas do outro mundo, não é? E eu só tenho pena do Carlos não ter conseguido a entrevista com o Cristo. Eu vou-me calar que eu estou a monopolizar isto, mas é um mundo para falar do Carlos do Carmo.
As entrevistas que ele tem dado, eu ouvi ontem as entrevistas dos últimos 2 anos, sobretudo dele, são uma coisa incrível. Há uma quase que assusta, que é ele em casa dele a despedir-se, a dizer, bem, isto é uma despedida, quase premonitório. E a entrevista que eu ouvi ontem na Antena 1 com o Edgar Canelas é deliciosa. O ele a falar exatamente do aquilo que o Cristo mais uma vez disse sobre o consumo, aquilo que se tornou o povo português. E ele a dizer que estava preocupado, pá, porque vê as miúdas, as mulheres, sobretudo. Mas não te esqueças que nós já vamos... escritórios execráveis, e sobretudo o que eu digo, mas o que mais me preocupa é que eu vejo as pessoas a gostarem. Mas nós vamos desse lado, não adianta essa conversa. Nós já vamos falar do Carlos do Carmo persona. Grata, obviamente. Pronto. Da parte da musicalidade é evidente que para nós portugueses, não é? O Sinatra será sempre o Carlos do Carmo norte-americano. Mas sabes que o último plano que o Carlos tinha era gravar uma música com o Tony Bennett, e ele ia fazer isso, pá. Infelizmente... De quem ele tinha enorme apreço. Miguel... Quem é que não tem? Quem é que não tem? Quem não tenha. Espera aí que eu destruí aqui o cenário, deixa-me só apanhar aqui. A malta julga que Tony Bennett é um ponta de lança de um clube de futebol qualquer, portanto não... No Liverpool. Pronto, aí, não sei, Everton, qualquer coisa. Mas enquanto o Mário se levanta para arranjar o cenário, Miguel, confirma-se, mas sentes também de alguma forma que a forma de interpretar de Carlos do Carmo, as letras, muitas não eram dele, obviamente, mas toda aquela envolvência que Carlos do Carmo criava era, quando ele interpretava, era intimidade? Pegando em grande parte daquilo que o Mário disse sobre esta questão da questão do convidar para a nossa intimidade, e também pegando um bocadinho no que o Cristo disse da questão do charme, não é? E aproveitando, lá está, para fazer esta ponte com este nosso universo das tunas, e nós que andámos aqui a pisar palcos em muitos sítios e a lidar com muitos públicos diferentes, e lá está, a cultura da tuna, uma coisa que muitas vezes tem como objetivo puxar a alegria e exaltar as pessoas e lembrar daquelas coisas que são boas, e qualquer público que nos veja agradece isso. Mas depois também há aquela questão de nós nos lembrarmos para quem é que estamos a tocar, para pessoas, e que as pessoas às vezes querem substância, querem alguma coisa que muda a vida deles. E pegando nisso e usando isso como um exemplo, eu acho que talvez aquilo que destacava o Carlos do Carmo, sei lá, de outros cantantes do fado, é que o Carlos do Carmo fazia efetivamente uma coisa muito convidativa quando cantava, e obrigava-nos todos a estar em silêncio e a escutar com muita delicadeza tudo aquilo que ele dizia, porque lá está, como já foi dito, uma pessoa que valorizava muito a palavra e aquilo que era dito, fazia-nos então perceber, é isto que o Carlos quer dizer. Não quer dizer que tenha sido ele a inventar esta frase, mas ele pegou nela, tornou-a dele e quer passá-la para nós. Sim, com muito carinho, com muito cuidado, com uma maneira muito própria dele. E é impossível nós não ficarmos agarrados a esse intimismo. E acho que nós podemos levar muito disso para quando nós, nas nossas leads, estamos num palco a lidar com um X público, é chegar a essa capacidade de chegar a um público e dizer, ok, minhas senhoras e meus senhores, eu agora quero partilhar isto convosco. Eu não sou o artista que está aqui no estrelato com as luzes e vocês venham ouvir-me. Não, eu sou uma pessoa que tem qualquer coisa para dizer, e convido-vos a escutarem se quiserem. E prometo-vos que vai ser uma viagem interessante. E acho que isso é uma lição bonita que o Carlos do Carmo nos deixa, a nível de musicalidade e de interpretação musical, essa capacidade de chegar ao outro com muita humildade, sem muitos devaneios. Foi dado aqui o exemplo daquele festival da canção, Célebre Festival da Canção de 1976, e efetivamente é uma coisa surreal. É único. Nunca mais aconteceu. Único. Onde vem... Mais ninguém conseguiu fazer igual. Os grandes sucessos, como o teu poema, o Fado Alegre, Estrela da Tarde, e é incrível como, lá está, é um senhor que chega e
e apresenta e comunica. Eu tenho X histórias para contar, 8 histórias, 9 histórias, já não me recordo, e chega e faz e acontece, e nós ouvimos essas histórias e nós ficamos com elas, e podiam ser poemas declamados, podia ser a nossa avózinha a contar-nos connosco como, não, é o Carlos do Carmo que está a cantar, a musicar para nós. Eu acho isso espetacular, e eu acho que se nós conseguirmos almejar a pelo menos em algum momento da nossa vida chegar a um palco, e quem diz um palco não é literalmente um palco, pode ser uma sala de estar, pode ser o que for, uma rua, onde nós decidimos chegar ali e dizer às pessoas, eu agora quero partilhar esta história convosco, esta música, e quero musicar isto para vocês. Essa dimensão de intimidade que nós estávamos a falar, se calhar. Exatamente, se nós conseguirmos almejar isso e alcançar isso em algum momento das nossas vidas, acho que nós fizemos um bom trabalho. Depois é o que o Mário estava a dizer, é nós puxarmos uns pelos outros e incentivarmos esta prática de ok, eu conto esta história, mas também quero ouvir aquilo que tu tens para dizer, e ser sempre muito sincero e muito humilde em relação às coisas dentro do mundo da música, e acho que isso é algo muito bonito, um bom legado. Muito bem, Daniel. Posso pegar aqui numa coisa só para fazer aqui um parênteses do que o Miguel disse? Parênteses rápido. Esta coisa do Festival de 76, se fosse hoje, caiu ao Carmo e a Trindade. Já na altura foi um bocadinho polémico. Mas, e se calhar o maior tributo que o Carlos disse, nas várias entrevistas que tem dado, é que eu acho que ele sentia que estava na altura outra vez, tal como aconteceu durante muito tempo, e os músicos e os artistas não abdicarem da sua intervenção cívica, da importância que tem na mudança da cultura, do povo, da educação, de tudo aquilo que a gente deu de barato durante estes anos todos e deixou que as consumos do Pateta chegassem a isto. Agora aí, eu não vou defender nenhum, mas eu acho a patetice que chega ao ponto quando um filme é dobrado por atores não sei o quê, já há petições porque não há suficientes atores negros para fazer aquelas dobragens. Eu acho que da próxima a gente vai ter que dizer que o Rei Juliano vai estar indignadíssimo que foi um humano a fazer a voz do animal de Madagascar. Mas é o exagero. É um exagero. Estamos a chegar ao exagero. Destas coisas. Isso acontece em qualquer plano da vida social e acontece desde sempre. Mas a gente não perca o fio à meada quanto a essa parte muito interessante da vida do Carlos do Carmo. Eu tenho só uma questão que tem a ver com música para fazer ao Daniel. Enquanto cantautor que és, Daniel, o que é que te pareceu aquele bailado que Carlos do Carmo conseguiu fazer, por exemplo, com aquelas letras únicas do Ari dos Santos? Ou então com aquele piano Sassetti? Pronto, lá está o Carlos do Carmo, e eu já o ouvi a falar isto quando acho que o Júlio foi receber um prémio qualquer e eu estava lá, o Júlio tinha-me convidado e o homenageado principal pela Sociedade Portuguesa de Autores foi a um não autor, que era o Carlos do Carmo. O Carlos do Carmo é não vem dizer que estás a falar do Júlio Pereira, não vai alguém pensar que estás a falar do Júlio Isidro? Não, sim, o Júlio Pereira. Podia ser também. Pronto, estávamos os dois, eu e o Júlio, a ouvir, e ele, ou seja, que é a capacidade de alguém que não é autor, mas que tenha um peso às tantas maior do que o próprio autor. Eu não diria que é maior, pronto, mas é a mesma coisa que, imagina, os gajos, o Ari dos Santos escreve uma letra, e outro grande compositor compõe a música e dão-me a mim para eu cantar. E eu canto. E depois dão ao Carlos do Carmo. E o Carlos do Carmo faz uma coisa completamente grandiosa com aquilo, não é? Portanto, e esta é a capacidade de alguém que, não sendo autor, é o melhor. Tu também farias, pá, ia ser difícil decidir agora entre esses dois. Entre o Carlos do Carmo. Não, sim, é só dar tempo, dá-lhe lá 30 anos para a gente falar do Cristo quando tiver 70 e a gente depois conversa. Mário, por favor. E há de estar o puto a dizer: é pá, se me derem uma coisa para cantar, agora, por exemplo, eu Daniel Cristo. E canta, pronto. Mas sejas assim. Olha, fico todo envergonhado, todo vermelho, escusadamente. Vamos ver. Olha, pronto, continuando. Ou seja, efetivamente, o que o Carlos do Carmo, o que eu ouvi, assim, muito próximo, o Carlos do Carmo dizer foi a pegar com a Sociedade Portuguesa de Autores, não é? Porque sabes que depois os intérpretes não têm direitos, não é? Portanto,
tem os direitos. Agora já tem, de interpretação. Sim, é o GDA, sim, mas ainda há uma diferença muito grande. Mas realmente um artista como o Carlos do Carmo, mais tantas, merecia mesmo muito, porque ele conseguia transformar uma canção em algo muito maior do que a canção era, não é? Portanto, isso é uma capacidade incrível. Não, ele sempre foi dos poucos artistas que eu lembro de sempre falar dos autores. Ele sempre falou nos autores. Eu lembro desde sempre que ouvi falar que ele sem os autores não era nada. Se não tivesse tido a sorte de ter aquilo ali na vida dele. Mas ao mesmo tempo, o Carlos do Carmo, que aquela voz tivesse cantado a Cabritinha, não sei o quê, não era ninguém. Mas ao mesmo tempo, era aí que eu queria. Mas ao mesmo tempo também o ouvi dizer há meia dúzia de anos, ou não, nem tanto, opa, não consigo precisar, eu também tenho uma memória muito fraquinha, pá. Eu ocupado com muita coisa e não resta muito, mas eu lembro dele dizer, pá, os cantores, os intérpretes também merecem qualquer coisinha. Claro. Portanto, porque é realmente isso, ele era mesmo muito bom, e eu já falei, portanto, a importância da palavra para mim, de se perceber o que as pessoas cantam, de se perceber o que as pessoas dizem. Portanto, eu não sou muito adepto do fado, daquele fado muito, pronto, gosto do fado cantado por um Super Mario, cantado por um Carlos do Carmo. Porquê? Agora também levas com este galhardete e não é forçado nada, porque é aquilo que é. Ou seja, gosto que as pessoas cantem de forma natural e que a gente entenda o que estão a dizer. Não é que, opa, mas eu entendo que gostem daquela cena do... Cristo, mas o problema é que as pessoas... Isso é como a conversa das tunas, companheiro. Até nessa coisa do... bom, uma coisa é ouvires o Maurício fazer a Igreja Santo Estevão. O Maurício é o Maurício. Outra coisa é o Zé Manel fanhoso ali na Tasca da Costa. Pá, em tudo há bom e mau. E no fado tradicional e nesse estilo de fado, no fado, e são aquelas duas coisas, são os mauricianos, os amalianos e o Carlos do Carmo, que é uma escola, onde, por exemplo, todos têm as suas fontes. O Camané é um homem que já veio de uma mistura entre Marceneira, Mal e Carlos do Carmo, e é o Camané. E tu vês que todas estas influências dão depois, a Beatriz da Conceição é outra, com influências da Amália e de mais uma quantidade de gente ali ao lado. Epá, e há bom e mau, Sim, eu acredito e acho que, e tu melhor do que ninguém aqui entre nós, és o que conhece de les a les o fado, não é? Eu só estou a dizer o meu ponto de vista. Sim, mas é uma imagem, como a malta das tunas tem a imagem dos bêbados, como o Herman andou durante anos a gozar com a mulher gorda, e a gente sabe que as tunas não são isso, não é? E como eu compreendo para a maioria do povo português, ainda haja muito aquela coisa do fado... É fácil, é uma maneira de descontextualizar e de criar um bocadinho de humor à conta disso. Está tudo certo, o que é importante é... Para além disso... Vou ele lá porrada. Mário, mas o Carlos do Carmo desconstruiu essa imagem, não foi o único, obviamente, mas desconstruiu muito ao longo da sua carreira essa imagem que o fado tinha. Né? Do Zé da Coquilha, do gajo de Maria Alva, não sei o quê. Agarrem-se no bato. Mudou essa parte tradicional o fato tem esses alicerces todos, e ele sabia que o fato tem esses alicerces todos. Sim, mas eu não sabia. O Carlos do Carmo e outros Carlos do Carmo à sua dimensão conseguiram fazer com que o fato tivesse outro grau de respeitabilidade ao ponto que se libertasse da imagem, como se libertasse também de ser a canção do antigo regime. Estás a ver a dificuldade, e agora leva-nos à última questão da parte mais musical da vida do interview, do homenageado. Essa musicalidade, esse trabalho todo que foi feito, não é? Nós nas tunas, estamos aqui na presença de 3 pessoas que também já cantaram, ou a título particular ou nas suas tunas, temas de Carlos do Carmo. Olha, e o Carlos do Carmo sobre as tunas? Curiosamente. Em 2005. Nem assim conseguimos sair da imagem da mulher gorda, estão a ver? Ou acham que... O Carlos do Carmo, como estamos aqui a falar, o Carlos disse-me a mim no átrio da Aula Magna, pá, eu não me lembro qual foi o festival, acho que a tal tocou nesse festival. Eu fui ver o festival, acho que era um festival de tunas mistas, onde a tal estava convidada para atuar extra concurso. São Vicente, talvez. São Vicente, talvez. E o Carlos do Carmo era do júri. E nunca tinha sido. E o Carlos, depois eu fui falar com ele, que ele sabia que era de uma tuna, e depois eu fui falar com ele e disse: olha, eu estou estupefacto, porque eu percebi que tenho, tal como aquelas pessoas que não têm vida toda a ficar com aquela imagem do fado, eu tinha a mesma imagem que essas pessoas têm do fado que eu tinha das tunas.
E hoje saí daqui com uma imagem totalmente diferente e estou muito grato por este convite que tive aqui para vir a este festival. E só aqui muito feliz da parte do Tom, pelo menos. Mas para tu ver, até essa capacidade que ele tinha de fazer essa catarse entre as várias coisas, e depois a partir daí tem vários contributos. A tal com o Homem na Cidade, se não me engano, pelo menos essa. Eu acho. Força em Tempo também. Força em Tempo. A Twist com o Lisboa Menina e Moça, e pelo menos. E a Azeitona com o teu poema, e pelo menos. Isso é que me dói, que eu andei 10 anos para a gente cantar o teu poema e ninguém quis, pá. Eu gosto dessas buscas das patentes, não é? Do desvio. Agora, acho que é portugalense, acho eu, que toca também o teu poema. Sim, tocou, pelo menos tocou. Ensina a falar para o repertório. Não é, opa, e as pessoas têm que, lá está, não é? A música é de todos, caralho. É uma música tradicional, pá, é de todos. Agora, é um bocadinho a brincar, isso é como um gajo pegar na ex-namorada de um grande amigo. Não. Tu já tocaste e acabou. Eu não vou mexer, não. Cada um sabe e há lá de todos, não é? Para sair um bocadinho à temática da época. A pergunta que eu ia fazer não é essa, é cada um com os seus temas em particular que entre aspas, pegaram cada uma destas 3 turmas. E também não é inocente vocês estarem cá nesse sentido. Foi um desafio em si mesmo ou limitou-se a ser apenas uma montagem de um bom tema de música portuguesa para a turma? Eu sinto sempre que o mais ingrato é que a gente, por norma, gosta de fazer versões para serem melhores do que as originais, não é? Era isso que eu queria que vocês desenvolvessem. E ali é difícil, não é? Porque é realmente... o teu poema é uma canção lindíssima, não é? Daniel, não queres tocar? Um bocadinho. Não queres tocar um bocadinho? Mas olha que é fantástico. Tem que ir buscar a viola. Pode ser, mas acaba o teu raciocínio. E efetivamente a música é brilhante, não é? É super poética, portanto é um poema fantástico, é uma canção muito forte e só que depois pronto, tem essa coisa, não é? De aquilo que tu estás a comunicar, parece que tu, já habitualmente o é, não é? Quando a gente canta alguma coisa é sempre muito autocrítico e não sei o quê. Quando tens aquele termo de comparação do gajo maior do mundo, é lixado, não é? É lixado. Pá, e não há meio termo, Cristo. Ou é muito bom ou é uma coisa terrível. E no teu caso, no caso da Azeitona, posso dizer que é uma versão fantástica. É arriscado, é um risco pegar em coisas dessas. Sim, nós depois fizemos... Tal como as versões de Natal. Eu sou o primeiro a dizer, as versões que eu ouvi de Natal, O Homem na Cidade, são fantásticas. Aqui está extremamente... Nós fizemos uma mudança depois que subimos um bocadinho o tom... No Azeitona 20 anos subimos-lhe o tom um bocadinho e ficou bastante melhor. Aliás, porque aquela versão que está na internet foi antes do Hidromel. Foi a primeira vez que cantei aquela está muito grave, não é? Portanto é difícil. Ainda é mais difícil de interpretar. É para se cantar aos domingos de manhã de festival, não é? Aquela era mesmo. Pronto, eu vou buscar a violinha no teu pai. Eu não ensaio, mas é uma praia. Fica só entre lembrar um grande amigo da Fernando Pessoa, que era o Bairro Escola, então. Isto é uma piada que fica só entre nós 320 gajos das tunas que estão a ver. Exato. A minha pergunta é, já aproveitando agora esta ausência rápida do Daniel, o processo da montagem destes temas em concreto é um desafio em si próprio ou é a montagem de mais um tema para a Tuna Ponto? Miguel, o que é que achas? Olha, pegando no que o Mário estava a dizer de que ou é bom, ou é muito bom mesmo, ou então se calhar não vale a pena, estás a ver isso porque o material de base é glorioso por si só, não é? Por vários motivos. Eu acho que o objetivo nunca deve ser... Mas isto, estamos a falar do caso do Carmo, isto podia-se aplicar a outro caso qualquer. Sim. Isto depois tem a ver com o chegar à escolha do tema e etc. Mas eu acho que a abordagem nunca deve ser... É mais um tema, o que é que fazemos disto? Eu acho que cada grupo, neste caso estamos a falar aqui das tunas, tem de perceber
primeiro, o que é que este tema nos diz, que mensagem é que nos transmite e como é que nós somos capazes de personificar esta mensagem, estas palavras. E acrescentar qualquer coisa diferente, não é? Sim, e depois lá está, exatamente, e depois lá está, se eu consigo que um texto lindíssimo, como por exemplo no teu poema, faça sentido para mim, Miguel, primeiro no meu cotidiano e depois no meu contexto de Tuna, e para os meus camaradas das fileiras da Tuna também, então a partir daí, como é que nós passamos, como é que nós nos apropriamos, como é que nós fazemos aquilo que o Carlos do Carmo, lá está, era tão capaz de fazer, que era pegar numa letra que não é dele e chegar às pessoas e dizer: eu vou-vos contar uma história. Ele não está ali a dizer que a história é dele, mas nós ouvimos e nós assumimos ter uma pessoa a falar da vida dele, não é? Seja a cantar Lisboa, seja a falar de amor, seja esse poema lindíssimo do Homem na Cidade que nós tanto gostamos de cantar. Portanto, acho que o desafio passa mesmo por como é que nós tornamos isto, não é necessariamente grandioso, eu acho que é mais como é que nós tornamos isto especial. Isso, ou fazemos com que as pessoas percebam que é especial para nós. E depois lá está. São temas que ou valem mesmo a pena um trabalho de dedicação um bocadinho mais deep, ou então... Sim, acho que logo o texto à partida, o próprio poema que se canta é meio caminho andado para nós fazermos isto aqui, é qualquer coisa de especial, e se nós não fazemos jus musicalmente àquilo que as palavras dizem, então aí, meu amigo, se calhar vamos fazer... Não desistir. Mas e depois há outra questão que é... olha, que responsabilidade agora que eu tenho aqui, mas olha, aí vai, ok? Aí vai... Daniel, antes de começar, chega-te só um bocadinho mais atrás, porque estás demasiadamente perto do PC ou do microfone. É? Penso que sim, o som está a entrar pelos micros, mas okay, vai. Força, emenda-lhe. No teu poema existe um verso em branco e sem medida, um corpo que respira um céu aberto, janela debruçada para a vida. No teu poema existe a dor calada lá no fundo, o passo da coragem, casa escura e aberta uma varanda para o mundo. Existe a noite, o riso e a voz refeita à luz do dia, a festa da senhora, da agonia e o cansaço do corpo que adormece em cama fria. Existe um rio, a sina de quem nasce fraco ou forte, o risco, a raiva e a luta de quem cai ou que desiste, que vence ou adormece antes da morte. No teu poema existe o grito e o eco da metralha, a dor que sei de cor mas não recito, e os sonos inquietos de quem falha. No teu poema existe um canto-chão alentejano, a rua e o pregão de uma varina e um barco assoprado a todo pano. Existe um rio, o canto em vozes juntas, vozes certas, canção de uma só letra e um só destino a embarcar no cais da nova nau das descobertas. Existe o rio, a sina de quem nasce fraco ou forte, o risco, a raiva e a luta de quem cai ou viste, vence ou adormece antes da morte. No teu poema existe a esperança acesa atrás do mundo, existe tudo mais que ainda me escapa, é um
verso em branco à espera. Um verso em branco à espera do futuro. Este é um excelente exemplo de um poema com uma densidade. Eu é que sou maluco, já viste a voz deste animal? A meiguice, o timbre, ainda por cima tem um cabelão bonito e tudo. Isto é incrível. Eu fico tão envergonhado, Mário. Tu sabes que. E a inveja que eu tenho. Ficas envergonhado. Eu gosto mesmo de ti. United Colors of Benetton. Vamos então falar naquela parte da vida interessantíssima de Carlos do Carmo, que se prende com a sua densidade social e política até. Também para quem quiser responder. É claro hoje, e já era na altura em que aconteceram certas coisas, que Carlos do Carmo pagou um preço aqui e ali, pelas opções políticas que teve, certo, Mário? Não tenho legitimidade para falar sobre isso. Acho que para ele até não foi tão mal quanto foi para a Amália, por exemplo, a seguir ao 25 de Abril. Acho que a Amália pagou um preço maior. Mas o que eu acho é que toda a gente que tenha o talento e a sorte de ver distinguido o seu trabalho e que chega a algum lugar de destaque, mais dia menos dia, é atacado e é maltratado e faz parte, vem com o território. E até essa maneira de reagir. Ele depois do 25 de Abril Ele depois do 25 de Abril faz logo este Festival da Canção, muito ligado a Ori dos Santos, e faz em 77 O Homem da Cidade. O disco feito isto porque era uma coisa é considerado o disco maior da música portuguesa, o Homem da e Cidade. O resto são cantigas. E houve ali uma altura nos anos 80 em que não havia mais nada, era a Amália e o Carlos do Carmo que nós tínhamos. Mas se a Amália, eu não quero fazer comparações porque não são comparáveis, e neste aspecto da participação cívica e política de cada um, aliás, se calhar é uma descoberta recente para muita gente, mas a Amália, antes do 25 de Abril, estava do lado da oposição à ditadura, por incrível que pareça. Sim, a Amália e a ditadura, há um livro fantástico escrito agora há pouco tempo, que é uma coisa fantástica. Ainda não percebo muito bem esse enquadramento da senhora Dona Amália face ao Estado Novo e depois ao que aconteceu com a Revolução de Abril e a democracia. Eu peço imensa desculpa pelo vernáculo, mas às vezes isto para o povo funciona assim. Uma das maiores verdades que eu ouvi de um ser ilustre da minha vida é assim: vocês sabem porque é que os cães lambem os tomates? Porque conseguem. Porque é que as pessoas dizem o que dizem, fazem? Porque podem, ainda bem que podem, há essa liberdade. Agora, resta-nos a nós não perder o norte, a nós, ou aqueles que eu considero, pelo menos, como referenciais, de estarem cá para não virar a cara à luta, para dizer não, isto está mal, e aquilo é que está bem, devia ser assim, eu acho que deve ser assim, e o caminho deve ser por aqui. E assim se faz um pouco. Mário, mas o Carlos do Carmo, pelo menos na forma cívica, era assim como tu dizes. E foi por isso que eu acho que um dos grandes legados do Carlos é esse. Uhum. Quem o conheceu, e depois há uma coisa que não se compra, ou se tem ou não se tem, e que é a inteligência, e o Carlos era um homem de uma inteligência superior, e depois sabia dizer, com um fino recorte literário, com um sentido de humor incrível, com uma capacidade de oportunidade de dizer a palavra certa, a frase certa, no sítio certo, mete as famosas buchas. O Carlos do Carmo dizia mais com uma frase, às vezes num concerto, do que estar aqui com 10 minutos de palavreado. Exatamente. Eu vi uma vez o Carlos do Carmo no Museu do Fado, quando o Costa se recandidatou para Presidente da Câmara de Lisboa. E o Carlos do Carmo ainda não havia a certeza se o Carlos do Carmo ia apoiar o Costa ou não. E ele estava a sair do palco, isto não sei se é uma inconfidência, mas também foi público, estava tanta gente lá, e o Carlos tropeçou e ia caindo. E quem se levantou, estava na primeira fila, foi o António Costa, que o agarrou. E diz ele assim: bem, para quem tivesse dúvidas, você não me deixou cair, eu também não vou deixar cair. Esse lado mais ou menos irónico e subtil da política portuguesa também me faz lembrar um certo episódio com um certo Presidente da República, na altura da atribuição de um certo Emmy ao Carlos do Carmo. Portou-se um bocadinho como se portou com o Hermano José, com as entrevistas históricas do Hermanias.
A única diferença é que nessa altura ele era presidente e depois já não era. Já não é. Há uma coisa que eu te digo. Alguém há de cantar o fazer... Carlos do Carmo daqui a 30 anos. E daqui a 30 anos só mesmo os ratos de biblioteca é que vão estudar por curiosidade mórbida a obra política de alguns seres deste país. Sá Carneiro não, mas há outros que se vieram atrás e que, enfim, a história é que julga. Mas eu não querendo fulanizar, apenas dar como exemplo, isto é para dizer que ao longo do seu percurso, Carlos do Carmo não foi uma coisa de circunstância, foram várias, exatamente. E isso é um preço a pagar por ser intervenção, não é? Como tu falaste há um bocado no Pedro Abrunhosa, não as manda dizer por ninguém, nem que se esbardalhe em cima do palco, ele levanta-se e vem. Eu tenho uma certa afinidade, mesmo que não concorde com aquilo que é dito, eu tenho mais afinidade com esse tipo de artistas do que com aqueles artistas que estavam a deliberar, não dizem nada, cantam e tentam assim, para mim não me cantam. É isso que me interessa explorar. Miguel, também concordas que essa intervenção política e social de Carlos do Carmo também vincou muito a sua vivência, a sua passagem pelo mundo dos terráqueos? Sim, acho que em primeiro lugar, acho que isso é um traço comum aos grandes, digamos assim, ou seja, há muitas pessoas que têm se calhar muitos êxitos enquanto artistas, não é? Muita visibilidade e percorrem mundos e fundos, não é? Mas que passam como qualquer outro, e nós atualmente vivemos numa era onde toda a gente tem acesso a tudo e mais umas botas, não é? Toda a gente pode ouvir tudo o que quiser e acompanhar as figuras que quiser, não é? E tantas figuras que se calhar hoje, em janeiro de 2021, estão no auge e daqui a 2, 3 anos já ninguém sabe delas, não é? Porque pronto, são aqueles pequenos prazeres passageiros que uma pessoa com mais complexidade ou menos complexidade uma pessoa pode gostar no momento, aqueles analgésicos, mas analgésicos são analgésicos, não é? E depois há outras coisas, há outras figuras, há outros momentos que deixam efetivamente mostra nas pessoas. Uma pessoa pode gostar muito ou pode não gostar nada, mas uma coisa que não fica é indiferente, não é? E acho que isso é um traço de um grande artista, um artista que chega e é seguro daquilo que quer e daquilo em que acredita e passa isso às pessoas sem medo de afastar, não é? E correndo sempre o risco, lá está, de ser ostracizado pelas suas posições ou pelas suas escolhas. E lá está, o Carlos do Carmo, esse exemplo que deste recentemente do prémio, lá está, há sempre essa capacidade de olhar para uma coisa que é boa e é representativa de algo bom, neste caso até para a nossa cultura portuguesa, e há sempre alguém que vai dizer, mas já o fizeram antes, mas não é assim tão bom. E pronto, e é comum, e acho que acho que desde cedo Carlos do Carmo também, como já foi falado aqui, por essa opção de se aliar ou de ser a voz de pessoas, de muitas pessoas que tinham algo a dizer, não é? E o Carlos do Carmo não viu o problema em ser essa pessoa que transmitia essas ideias em muitas ocasiões. Acho que isso lá está, é um traço, é uma escolha de alguém que sabe muito bem o que é que quer e que não tem. E não é caso único, o Saramago sofreu do mesmo vírus. Exatamente. Nós temos na nossa cultura portuguesa, lá está, pelo nosso passado não o mais recente, mas ainda recente o suficiente para nós nos ressentirmos um bocadinho com ele e sabermos o peso que ele tem na nossa sociedade e nomeadamente na nossa cultura. Acho que temos tido provas nas últimas décadas de figuras que, mesmo num contexto que já não é de máxima opressão social, pessoas que sentem o exercício da sua liberdade contaminado por opiniões tais e pelo disco que disse, e a maior parte das pessoas esquece que do outro lado estão também pessoas, não é? E que se nós o comum mortal, nós não, o Carlos do Carmo, podemos ter a nossa opinião e sentirmos à vontade, pegando um exemplo com o Mário, de ser esses cãezinhos que fazem porque podem, nós temos de nos lembrar constantemente que os artistas que nós idolatramos, essas grandes figuras, também fazem porque podem. E se elas têm uma opinião e algo a dizer,
E se nós não ficamos indiferentes a isso, é porque se calhar há ali qualquer coisa de muito especial que está a acontecer, bom ou mal, gostemos ou não gostemos, há ali qualquer coisa que está a mexer comigo, que me está a deixar inquieto e ansioso, e isso é sinal de mudança, é sinal de diferença, e se há pessoas que o fazem através da música, tanto melhor. Mas olha que os tempos estão a mudar, e é isso que o Carlos também andava a dizer há já uns tempos. Já lá vou. E a malta está... Diz-me lá, dos artistas atuais nacionais, diz-me lá, a maior parte não cede a essa tentação porque não quer arranjar problemas. E havia muita gente, se calhar, que tinha coisas para dizer, mas estamos a chegar realmente a uma altura, outra vez cíclica na história, em que existe uma capacidade tal de entrincheirar pessoas. Eu ouvi isto no Governo de Sombra no outro dia, o Sérgio Sousa Pinto até dizer isto, pá, eu concordei, que é verdade. Tu hoje queres dizer qualquer coisa, és entrincheirado com um rótulo, ou és dali, ou és ali. Exatamente. E és logo um fascista, ou és um comunista, ou és isto, ou és aquilo, porque se fizeste isto, então mas há aquela tentação rápida do um músico não tem que se meter em política, um político não pode cantar, não sei quem não pode fazer no seu quê. Mário, não. Coisa a questão do entrincheirar tem a ver também com estamos na sociedade mediática, que temos a informação na palma da mão num telemóvel. Há vários mas existe agora um puritanismo, pá. Sim, há gente que reclama o monopólio dos bons costumes e claro que sim. No tempo do Estado também. Eu prefiro 30 vezes um terrível fascista em democracia do que um excelente democrata em ditadura. Naturalmente. Venham 40 fascistas enquanto houver democracia. Naturalmente. Mas para lidar com eles todos. Claro que sim, mas também deixa-me dizer que no panorama artístico nacional é uma opinião muito pessoal. Enquanto tivermos pessoas com o gabarito artístico de uma parrachita... Quem? Parrachita, Maria Vieira, não é assim o nome da senhora? E pouco mais, acho que, pronto, não é? Estamos aqui a falar de Carlos do Carmo, até chega a ser ofensivo, digo eu. Já agora, Daniel. Tem televisão os dias todos, quase. Pois, mas é só para te dizer que no país que vivemos, assim, fala-se, mas não os vejo então, a fazer nada. Não faz nada. É já. Nos próximos concertos, quando fizerem concertos, a gente tem que partir uma louça, dizer umas coisas. Claro. Mas deixa-me dizer uma coisa, pronto, e que tem muito a ver com isto, para introduzir a pergunta também ao Daniel. É só para dizer uma frase que encontrei, vou citar uma frase que encontrei há pouco tempo também na comunicação social, neste caso na V Magazine, uma revista norte-americana, em que a frase é qualquer coisa como: fomos educados para acreditar que a pobreza é consequência de um fracasso pessoal e não dos nossos sistemas. Isto, se eu vos disser que a autora desta frase é de uma senhora chamada Mariah Carey, não é? Dá quase vontade da gente se rir. Dito dos Estados Unidos deste ano em concreto, ou neste caso 2020, ainda mais vontade de rir dá. Isto para introduzir a próxima questão ao Daniel. A afirmação também social e política do Carlos do Carmo tem a ver também com o estado das coisas na música portuguesa. Concordas com isso? Eu acho que... Ou é completamente dissociável? Não, nós somos unos, não é? Portanto, nós somos uma quantidade enorme de coisas e possivelmente daqui quem conhecia melhor o Carlos do Carmo seria o Mário e eu um bocadinho, pronto, mas eu também sei que ele era muito amigo do Júlio, que é meu amigo e que havia uma admiração grande por ele. Portanto, Júlio Pereira, não é o Júlio Isidro. E sei que havia... Vocês não têm noção, se a gente não faz o sublinhar... Nota. Sim. Sei que há uma admiração grande do Júlio pelo Carlos do Carmo, e sendo uma pessoa com uma coluna vertebral grande e com uma inteligência grande, certamente que não poderia deixar por dizer, não é? Portanto, eu acho que, pronto, lá está, tudo aquilo que nós estivemos a falar até agora. Como o Zé Camedeiros aqui nos Açores, pá, olha, exatamente a mesma coisa. O que eu pretendo na questão é, Daniel, o que eu pretendo é que tu desenvolvas exatamente o início deste, né, há uma hora atrás. A densidade... vertente, exatamente. A densidade com que ele cantava e dizia e essas coisas todas faz parte disto que estamos a falar, ou seja, se tu sentes algo, uma frase, uma simples frase, dita por mim é uma coisa, dita por ti é outra, dita por outro é outra, não é? Cantar é política. Um gentleman como ele, um senhor,
a pessoa consciente do seu mundo, e aquilo que eu estive a falar há bocado daquela entrevista, mostram que realmente é uma pessoa completa, uma pessoa com essas dimensões todas. E eu, para mim, eu não consigo ir para um palco sem ter uma mensagem para dizer. Embora isso, efetivamente, é como o Mário, eu tento ter algum cuidado, porque tenho muitas convicções políticas, sou cada vez mais apartidário, infelizmente. Mas isso é outra coisa. Sim. Quem tiver convicções políticas há de ser cada vez mais apartidário. Yeah. Sim, algo tem que mudar em termos de participação cívica. Mas cantar também é um ato. Mas a gente não sabe bem como, é difícil, não é? Daniel, mas cantar também é um ato político. É essa a minha pergunta. Cantar também é um ato político. É porque nós somos políticos, tudo aquilo que nós fazemos acaba por ser político, porque é a nossa forma de estar no mundo, não é? Portanto, se tu fores para um palco e não fores político, então o que é que tu vais dizer, não é? Portanto, e a dimensão política, não, lá está, é isso que eu estava a dizer. Eu, por exemplo, quando se fala de religião, eu digo que sou agnóstico e cristão. Não sei ou seja, eu não sou católico, não me considero católico, não consigo rever nessa. E estive muito por dentro dessa questão religiosa. Na política é a mesma coisa. Portanto, eu posso ser político e não professar um partido ou uma religião qualquer, não é? Portanto, aliás, nós somos todos políticos, como somos seres espirituais, como somos seres com todas essas dimensões. E o Carlos do Carmo, sendo uma pessoa inteligente e aquele excerto que eu li há bocado dele, mostra precisamente aquilo é política, aquilo que ele está a dizer, não é? Mas também tem a consciência de chegar ao fim e dizer, chego ao fim e digo, isto é muito complexo e não é assim muito fácil dar a volta à coisa. Agora que nós somos cada vez mais manipulados, somos, não é? Isso é uma coisa que nós temos que ter todos consciência nestas redes, não é? Aqui, portanto, o nosso mundinho cada vez é mais apertado e cada vez mais ficamos bipolarizados. Aquilo que acontecia, sem querer parecer velho do Restelo, não é? Aquilo que acontecia nos nossos meios estudantis, tonais, de estarmos uns com os outros a discutir ideias e essas coisas todas, cada vez é mais difícil, porque as pessoas estão cada vez mais afastadas umas das outras e bipolarizadas. Porquê? Porque tu ouves no teu círculo, no Facebook, tudo aquilo que tu queres ouvir, entre aspas, aquilo que tu tens. Aliás, há um documentário que está aí na Netflix que recomendo que as pessoas vejam. O dilema das redes sociais. Como é que é? O dilema das redes sociais. Não sei o nome, mostra que isto está a acontecer, E então as pessoas ficam sem a capacidade de ouvir o outro, que isto é uma coisa terrível. E é um bocadinho isso que o Mário estava a dizer. Agora, és isto, és aquilo outro, as pessoas estão a ficar mais fundamentalistas que nunca, que é uma coisa que a mim me custa tanto. Como é que as pessoas estão a ficar cada vez mais fundamentalistas? Não é? É trágico isso. Muitas é por revolta, outras é por indignação, outras é por desespero, outras é por estupidez, mas a verdade é que vão ser precisas cada vez mais e mais que nunca faróis. E cada gajo que tem hipótese de ter um instrumento, seja a voz, seja um cavaquinho, é um pequeno farol, uma luz que está ali e que pode. E quando se juntam 30 então, ou 40 em cima de um palco, com mais nossas tunas, imagina bem a luz que aquilo pode dar. Claro. Por isso, acho que vão ser tempos muito, muito exigentes os próximos 10 anos, sinceramente. E não vai haver meio termo. Ocorre muito bem, ocorre muito mal. Era um bom mote agora para tocares uma musiquinha, Mário. Era. Sim. Chapavas aí com uma. Vou só fazer mesmo uma perguntinha enquanto afinas o teu instrumento salveja, que é Carlos do Carmo, e agora recentrando na parte mais musical da nossa tertúlia de hoje, deixou herança em quem? Podemos estar a falar, não sei, Mário, Miguel, Daniel. Herança em quem? Olha, me deixou. Alguém não nesse sentido, deixou em todos nós seguramente, senão não estaríamos hoje aqui a falar sobre ele e sobre o legado que ele nos deixa. Para mim, os herdeiros do Carlos é qualquer um. Gosto de música. Mas há gente a cantar que está influenciada por ele. Quem? Como? Falem um bocadinho sobre isso. A mim não me cumpre
O Mário Fernandes, nós já sabemos, Mário Fernandes claramente é uma das pessoas. Eu assumo, tal como tenho. Aliás, vou dizer mais. Eu antes do Carlos do Carmo, como eu disse, aos meus 18, 19 anos, 20, o Manuel de Almeida era uma grande referência da minha vida, o Marceneiro, o Camané, que eu sempre adorei. E depois conheci o Carlos do Carmo e percebi que tudo aquilo que eu gostava no fado vinha um bocadinho ali. E o Camané também vinha. Também tinha ali uma influência muito grande. E não há nada que seja por acaso. As tais famílias, eu adoro a maneira do Cristo cantar. Por exemplo, o Cristo, a sua vista, era na onda da escola do Carlos do Carmo. Não é o porto, o show-off da voz. A Amália, por exemplo, tinha as duas facetas, não é? Do show-off e do resto, da qualidade. O Carlos era um gajo, por exemplo, é muito difícil tu apanhares uma música do Carlos do Carmo com aqueles finais das músicas, como a gente diz, dos 100 metros, não é? Do show-off. Não, aquilo acaba sempre para a malta do fado era um significado, porque ele não é fadista, mas era uma característica. E eu acho que a herança dele... E a maior gestão do silêncio, não é? Em todos os que andam a cantar, de alguma maneira ou de outra, e que vão, nos próximos 20, 30, 40, 50 anos, pegar Sim. e continuar o caminho do... Sim, é uma característica dele. É uma característica dele. Sempre se mobilizar ou mobilizar à volta dele gente com qualidade, seja músicos, seja poetas. Nós falamos muito de Ari dos Santos, mas eu tenho aqui, por exemplo, uma lista: José Luís Tinoco, António Labantunes, José Saramago, Manuel Freitas, Vasco Graça Moura, Nuno Júdice, Maria de Rosário Pereira, Fernando Pinto Amaral, Júlio Pomar. O próprio Júlio Pomar fez uma letra para o Carlos do Carmo. Fala do 112, é fantástico. Exatamente, portanto, consegue mobilizar sempre à sua volta músicos e poetas e artistas que o catapultam para um nível superior, e isso transmite-se também pela vontade dele querer aprender algo com as novas gerações, ligar-se muito às novas gerações. O próprio Camané, a Marisa, todos esses fadistas mais recentes da nossa praça trabalharam com ele, fizeram um disco de duetos, por exemplo, em que ele chama essa malta para cantar com ele. Permitem-me aquela exceção brilhante com o Sassetti, que eu achei Sassetti, das coisas mais brutais que ele já fez. E já foi em 2006 ou 2007 isso, não é? O Carlos já era um homem... Vejam lá que o Bernardo deixou-nos mais cedo até aquilo. Exatamente. Ele conta a história que chegou ao Pedro Bernardo para gravar aquilo, né, no piano. Do take das 10, de 7 saíram à primeira. Sim. Portanto, ele grava... É uma coisa... eu acho que só a este nível é que é possível acontecer. Portanto. Só com duas pessoas assim, com esta qualidade e intensidade. Claro, e consegue-se mobilizar, eu também gostava que vocês comentassem isso, consegue-se rodear de gente com a qualidade suficiente para transpor ainda mais a sua qualidade. Ele canta com Camané, Marisa, Ana Moura, Aldina Duarte, Cristina Branco, Mafalda Arnaud, Ricardo Ribeiro, Marco Rodrigues, Raquel Tavares, Carminho, toda essa gente que o Ricardo Tavares agora estava a falar, toda essa gente quis trabalhar com o Carlos do Carmo, mas o Carlos do Carmo, por outro lado, também quis trabalhar com a nova geração e aprender sempre algo de novo com essa nova geração. E acho que isso é um legado que toda a gente devia de aprender com isso, e é um legado que fica para sempre. Portanto, não é uma coisa de um ano ou dois, como o Miguel agora estava a dizer, é uma coisa que vai ficar daqui a 30 anos. Daqui a 100 anos vai-se cantar músicas de Carlos do Carmo. Mário. Força. Por exemplo, isto assim está-se a ouvir muito bem ou muito mal? É o possível, ao streaming, a malta já está habituada. Há 80 emissões que a malta está habituada. Já desliga os micros. Eu não me levem a mal, mas é o meu unicórnio, pá. É este. Faz lembrar qualquer coisa, não é? Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas, eu entardecia.
Era tarde, tão tarde, que a boca tardando do beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde, tal rosa tardia. Quando nós nos olhamos, tardamos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficamos unidos, ardendo na luz que morria. Em nós dois, nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Meu amor, eu não tenho certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho certeza. Foi a noite mais bela de todas as noites que me adormeceram, dos noturnos silêncios que à noite de aromas e beijos se encheram. Foi a noite em que os nossos dois corpos cansados não adormeceram, e da estrada mais linda da noite uma festa de fogo fizeram. Foram noites e noites que numa só noite nos aconteceram. Era o dia da noite de todas as noites que nos precederam. Era a noite mais clara daqueles que à noite amando se deram. Entre os braços da noite, de tanto se amarem, vivendo morreram. Meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Meu amor, eu não tenho certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho certeza. Eu não sei, meu amor, se o que digo é ternura, se é riso, se é pranto. É por ti que adormeço e acordo, e acordar recordo no canto essa tarde em que tarde surgiste de um triste e profundo recanto. Essa noite em que cedo nasceste, despida de mágoa e de espanto. Meu amor, nunca é tarde nem cedo para quem se quer tanto. Bravo! Também queria recordar Deus dos pague, que a gente não vai conseguir. É verdade, isto é priceless. Gostaria de recordar também um documentário que foi lançado em 2019, Carlos do Carmo, Um Homem no Mundo, cujo realizador foi também um turno da Estudantina Universitária de Coimbra, o Iva Dias. Our brother. Não seria de bom tom estarmos a falar de Carlos do Carmo e também não fazemos referências a pessoas que passaram pelas nossas turnas e que também de alguma forma cruzaram as suas efêmeras vidas. O Ivan tornou-se um dos grandes amigos do Carlos. E sabe, o Ivan veio para Lisboa e é como se fosse um irmão que eu tenho na vida. Nos últimos 22 anos passámos aqui os 20. E é possuidor de um talento muito especial naquilo que toca à realização, e queria mandar-lhe aqui um abraço e também fazer um pouco de publicidade, dado que o DVD é de 2019 faz o acompanhamento da carreira dele, mesmo em termos pessoais, vai inclusivamente aos Grammys latinos, portanto é muito interessante. Ele passou esse comentário, penso que passou ontem. E não só, o Ivan é o produtor e um dos o maior responsável. E de uma conversa nossa, onde nasceu o meu disco do Mário Lundum, nasceu o filme do Carlos Saura, o Fados. Uma ideia original que foi falar com o Carlos do Carmo e foram falar com o Saura em Madrid, e assim nasceu o filme Fados. E aqui fica mais uma prova que a malta das tunas é um bocadinho mais do que Dó, Sol e Fá, com todo o respeito com o Dó, Sol.
e o fado nos merecem. Vamos avançar para a reta final, Zé Gozado. Não sei se tens aí algumas questões. Eu tenho aqui uma outra mais tricky, como é hábito deste Tunice especial. Eu quero voltar a recordar que nós não éramos para estar supostamente no ar hoje, mas o momento o impôs e excepcionalmente cá estamos. Em todo caso, conseguimos rapidamente montar esta fantástica tertúlia. Estamos aí para o final. Zé Gozado, avança aí. Eu tenho aqui algumas perguntinhas. Eu queria que vocês comentassem um bocadinho mais sobre aquela questão, a passagem do fado a património imaterial da humanidade. Qual o papel que Carlos do Carmo teve nessa candidatura ganha, e a transposição do fado tradicional para o chamado world music, ou seja, sendo hoje considerada uma música universal. Quem é que quer começar? Pergunta para todos. Eu só posso dizer que o meu sonho de vida e aquilo que é a minha luta é precisamente em levar algo que é especial na música mais daqui, não é? Portanto, falo de cavaquinhos, braguesas, chulas e malhões, embora lá está, eu vou por caminhos já mais autorais, cantautorais, que quero buscar. Portanto, eu tenho esse sonho e acho que o fado já há muito que o conseguiu, não é? Portanto, porque realmente quem costuma falar nisso é quando nós começamos a Associação Museu Cavaquinho, o Júlio Pereira dizia uma coisa: o cavaquinho, quando começámos a Associação Museu Cavaquinho, o cavaquinho tinha um disco editado, que era o mais um grande documentário do Ivan, o Apanhei de Cavaquinho. Também, exatamente, que eles foram juntos para a Indonésia também. Exatamente. E ele falava, pá, a gente não, porque nós usamos o exemplo, o fado, quer queiramos, quer não, é um estilo musical que tem um caminho incrível, não é? Portanto, há 100 anos já havia trabalhos gravados de fado, não é? Portanto, estamos a falar de algo que passou por várias transformações. Eu sei que há os mais... A primeira gravação de fado é mais antiga que a primeira gravação de blues. Pois, exatamente, sim. Muito. É uma coisa absolutamente... Descobri que não fazia ideia. Sim. E efetivamente, eu pronto, lá está. Esta coisa, a música, o purismo para mim é uma coisa que não faz muito sentido, sinceramente, porque as coisas estão em constante mutação, não é? Agora, é fantástico quando a gente consegue evidenciar, numa linguagem contemporânea, quando conseguimos evidenciar as peculiaridades de cada estilo, não é? Portanto, há coisas que distinguem o fado de tudo o resto, não é? Como, por exemplo, o canto alentejano, que é uma coisa fantástica, e o canto alentejano também já é património imaterial da humanidade. Exatamente. São especificidades. E o que eu acho que o cavaquinho tem que ser, porque é realmente não sei. Natural. Eu, com o trabalho que faço, o que eu gostava era de poder andar por esses festivais do World Music, como podem imaginar, não é? E é isso que eu tento, que é de lutar até morrer, não é? E porque eu, às vezes que estive lá fora, as pessoas passam-se com os nossos instrumentos e com o cavaquinho, então o pessoal começa a olhar, como é que é possível? O que é? Pá, eu lembro-me de uma experiência que tive no Azerbaijão que foi uma coisa fantástica. E no Azerbaijão os gajos já são daquela parte oriental, em que tem os meios tons, em que a música é muito mais complexa do que a nossa. A nossa é muito simplesinha comparada com a deles. Dali do Azerbaijão até à Índia é impressionante a cultura musical que os gajos têm. Mas pronto, estou-me a desviar um bocadinho e estou a pessoalizar um bocadinho a coisa. Não, estou a adorar o que estás a falar. Eu estava a ter visto Ravi Shankar e Carlos do Carmo. Isso é que tinha. Faz lembrar os ambus com as vozes búlgaras, pá. Sim. Outra coisa brutal. Mas eu acho que é um bocadinho por aí que é efetivamente, nós com uma linguagem contemporânea fazermos evidenciar estas diferenças que tornam o mundo tão interessante e que tornam a world music tão fascinante. Portanto, sem perder as peculiaridades que são realmente a riqueza do mundo e que são a riqueza da música. Portanto, não tornar tudo igual, não é? Portanto, aqui a questão é mesmo essa, é evidenciar as diferenças. Em termos de Carlos do Carmo, eu acho é que efetivamente ele era eu nunca tinha pensado, sinceramente estou a falar assim até
a pensar ao mesmo tempo. Tu estás a falar do Carlos do Carmo como um cantor da world music. Pá, sim, porque não? Eu acho que ele é um cantor universal, portanto, ele tem, eu acho que é um bocadinho por isso que estamos aqui juntos, não é? Porque tem uma dimensão universal, porque é tão forte a forma dele cantar, a forma dele. Duvido que houvesse alguém que estivesse a escutá-lo e não estivesse a ser tocado por aquilo que ele estava a dizer, mesmo que não entendesse nada. Portanto, aquela segurança a cantar, aquele rigor, aqueles finais serenos, mas com aquele grave. Sabe onde é que vem, não é? O timbre da voz. Sim, é uma tudo, coisa que, exatamente. Há gajos que cantam excepcionalmente bem, mas não transmitem nada, não têm a sorte de ter o timbre, aquele timbre. O que tu tens, por exemplo, é tal coisa que eu já te disse há muitos anos, tu achavas que eu era maluco, não, é o timbre da voz. Que eu sei que é a mesma coisa que me dizem a mim, que é o timbre da minha voz, a malta ouve e diz, pá, olha, bem ou mal é o Mário, a gente sabe que é o gajo. Né? E essas coisas nós temos que agradecer, olha, a Deus, a quem Fala um bocadinho desse processo do fado a património imaterial. Tu acompanhaste um bocadinho desse processo e ele também esteve nele. O Rui Vieira Neri, aliás, eu fui a Bali, paguei do meu bolso e estive lá com o Ivan, precisamente, que o Ivan estava a fazer um documentário que depois se tornou para usar para tudo que era relativo ao Museu do Fado. Peguei na minha viola e fui para Bali, mesmo à maluca, estive lá, quando o Fado foi património fomos jantar, o António Costa cantou, o Rui Vieira Neri cantou, e eu fiquei conhecido carinhosamente naquela gente como o fadista de Bali. Desconhecido para o resto do mundo, o fadista de Bali. E o Costa tinha cantado o quê? Deixa-me adivinhar, um fado da maioria absoluta? Não, tinha por acaso escreveu umas quadras no avião quando ia a caminho de lá e aquilo estava bem fixe. E o Carlos do Carmo, epá, foi determinante, porque temos que contextualizar, a Amália tinha desaparecido em 99. E tal como não é por acaso, o Carlos disse isso na entrevista da Antena 1, se vocês repararem, todas as fadistas que a gente hoje tem, desde a Namora à Marisa, parecem depois da parte da Amália, porque andavam noutras músicas, a Namora cantavam os blues e a Marisa também, e nasce tudo depois da Amália. E incrível, eu não consigo ver isto de uma maneira má, eu achei que a Amália era de tal maneira uma árvore com umas raízes tão... à volta dela estava tudo quieto, ninguém se mexia. E quando a Amália morre, a Amália fez pelo fado em vida e depois pelo fado em morte. E eu acredito que o Carlos do Carmo vai ser a mesma coisa. O masculino e o feminino, o Carlos vai ter uma importância tão grande para o fado agora com a sua morte, como se calhar teve com a sua vida até ao dia de anteontem. E ainda bem. E o património foi, obviamente, a cara embaixador maior para todos nós, era o Carlos do Carmo. Foi ele que deu aquilo tudo. Estamos a 3 minutos de acabar a emissão. Já falta o Miguel. Miguel, uma palavrinha final também sobre isto. Final sobre esta questão e depois uma flash. Uma das vertentes, primeiro subscrevo grande parte daquilo que o Cristo teve a dizer, porque era precisamente aquilo que eu estava a pensar. Uma das vertentes é precisamente isto que o Mário também disse, que é pós-Amália surge esta geração dos Camanés, David, depois mais tarde Marisa, Ana Moura e tudo mais. E agora com o Carlos do Carmo efetivamente poderá acontecer o mesmo, que é efetivamente pavimentar caminho e inspirar mais gerações. E isto é um percurso que lá está, durante 100 anos ou mais o fado tem tido, portanto o chegar a património da humanidade acho que era uma consequência natural do trabalho destes grandes figurões que têm lá, como ele disse bem, estas grandes raízes implementadas que tocam tudo e todos, a bem ou a mal, que ninguém fica indiferente. E depois há outra questão aqui que é muito transcendente, que acho que é muito interessante, como no meu panorama musical tenho coberto inúmeros estilos e trabalhado com imensas pessoas, e várias canções que foram inicialmente interpretadas pelo Carlos do Carmo já tive a oportunidade de fazê-las ou em rearranjos com uma instrumentação completamente diferente, ou em contexto coral, ou versões que mudam estilisticamente a coisa, e lá está, são sempre coisas diferentes, mas só funcionam também porque o material de origem é efetivamente muito bom, e nós não precisamos de lá estar de pôr aquele rótulinho a dizer o Carlos do Carmo é fadista, ou o Carlos do Carmo é world music, ou não interessa. O que interessa é um grande artista, um grande cantor e mais nada.
É isso, há ali um grande sumo para onde nós vamos beber, precisamente, primeiro, porque o material de origem é bom, e segundo, porque quem o fez e quem o imortalizou fez-o de uma maneira única que nos inspira constantemente, sejamos nós fadistas, sejamos nós roqueiros, sejamos nós músicos clássicos, e isso, se não é um sinal do intérprete e do poder que o fado tem, então não é sinal de grande coisa. A minha última questão da noite, para depois irmos para as despedidas, a não ser que o Zé depois queira também fazer alguma questão final. Esta é mesmo a minha última questão da noite. Telegraficamente, se tivéssemos de escolher um tema interpretado por Carlos do Carmo, para cada um de vocês os três, qual? Opa, eu no teu poema, pela razão quase carnal que tenho, portanto, e tudo aquilo que significa para mim, particularmente. Muito bem. Acho que é uma canção do caraças. Mário. A Estrela da Tarde, mas deixa-me dizer só mais duas coisas. Oh, Miguel, só bem da verdade histórica, o Camané já existia antes da morte da Amália e muito. Não faz parte daquela malta que apareceu depois. Sim. Era o Camané e a Amália gostava dele e o Carlos do Carmo adorava. Sim, o Camané tem uma carreira do Catano. Sim. E O Mário escolhe a Estrela da Tarde. Também Estrela da Tarde e com uma adenda, pá. Eu tive uma vez uma conversa com um grande amigo Diogo Clemente. Para mim, e eu sei que não sou o único, o maior arranjo, o arranjo mais incrível da música portuguesa é uma coisa que quase a gente conhece, calhar quase todos, mas ninguém sabe, que é Os Lobos e Ninguém, que é exatamente um tema do Carlos do Carmo que eu convido toda a gente a ir ouvir, que é uma coisa cinematográfica. Como é que é, Mário? Desculpa lá, não percebi. Os Lobos e Ninguém. Miguel. Os meus colegas já disseram dois dos temas que para mim são muito queridos, porque resta-me o que é mais querido pelo tema em si e pela importância que tem no meu percurso de Tuna, que é precisamente o Homem na Cidade, que é das coisas mais lindas que eu já li na vida, mesmo sem estar musicado, é de uma beleza sublime, e musicalmente o arranjo e tudo o que o Carlos do Carmo faz é surreal. Zé Rosado, já agora manda a tua. Eu também era a Estrela da Tarde. Este artista obrigou-me a cantar isso, a aprender isso agora há umas semanas atrás para o programa. E cantaste ou não? Eu não tive a oportunidade de ver. E eu para evitar... Tens que ir lá ver para ver se eu passei à prova ou não. Mas e eu para evitar o empate, para isto não parecer uma emissão da TSF e noite de futebol em que tem que se escolher o jogador da jornada, para evitar o empate, e é só mesmo porque também é um tema que eu gosto muito de falar, de todos os que vocês referiram, a Flor Verde de Pinho. Também. Eu podia chamar-te patrimônio. Curiosamente, a Estrela da Tarde ficou em 6º lugar no Festival da Canção de 77. Exatamente. Há campeonatos roubados, o Futebol do Porto sabe perfeitamente que às vezes é... Vamos avançar com a conversa. Estamos com uma hora e meia e continuo a dizer que o portista de serviço aqui hoje nunca sou eu, quando está o Mário. Vamos avançar então para o final. Zé Rosado, se tiveres alguma questão a fazer, da minha parte. Não, é só. A questão é mesmo só agradecer a estes meus amigos estarem aqui hoje. Falámos de uma figura maior, sim, é isso. Agradecer a vossa presença, falámos de uma figura maior da cultura portuguesa, Carlos do Carmo. Prestámos-lhe a devida homenagem e falando dele, e acho que é assim que tem que ser recordado. E pronto, e desejar agora umas boas férias à malta de Tunizes. Vamos voltar em breve para a terceira temporada. E com esta qualidade, com esta malta toda, falarmos de música, de tunos, de tunas e de figuras importantes da nossa cultura, sem dúvida. Muito obrigado e até à próxima. Daniel. Um abraço a todos e que não nos esqueçamos da importância que é termos uma consciência de comunidade, que é importante, e abandonar aqueles centros sagrados, como o Carlos do Carmo dizia, do consumismo e da pouca essência, do pouco sumo. Portanto, se a gente puder transmitir isto aos miúdos com quem vamos tendo contacto, já fazemos alguma coisa. E acima de tudo, hoje o dia foi em homenagem a ele. O Carlos do Carmo não morre nunca, nem morrerá nunca, portanto ele estará bem aqui, e certamente. E um abraço grande a todos. Mário, I love you, já sabes, portanto. I love you too. Rosado, Miguel, um gosto. Que possamos encontrar-nos muitas vezes e que as Está quase. É isso.
É isso. Já faltou mais. Mário. Olha, rapaz, para já é tal coisa. Obrigado pelo convite e gostei muito de estar aqui convosco este bocadinho, com muitas saudades da vida que espero que tenhamos brevemente outra vez, de abraços e infantilidades, até à infantilidade. Se calhar 8 da manhã vou dormir. Tenho saudades de uma coisinha assim dessa. E queria-vos deixar que eu também com uma outra lição. Há um grande disco do Carlos chamado 9 fados e uma canção de amor. E numa conversa que nós tivemos, eu percebi que, aliás, senti que não era maluco, que não era um extraterrestre, numa conversa sobre o amor no palco. E eu descobri, e não há qualquer dedicação literária nisto, é mesmo pragmatismo. Tudo o que me anima para viver na minha vida é amor. E eu espero que nós consigamos transmitir aos que tocam connosco, aos nossos grupos, às nossas tunas, que o maior ato supremo de amor é aquela partilha que nós fazemos em cima de um palco da música que nos une. E tudo isso em mim é a lição maior que eu levo do Carlos do Carmo. Se não for por amor, não vale a pena. Miguel? Em primeiro lugar, agradecer uma vez mais o convite, e é mesmo um grande privilégio estar aqui no meio destas grandes figuras e lutos que eu já conheço de nome há muito tempo e que admiro, e dizer, pegando aqui nestas duas ideias dos meus dois colegas, que a nossa passagem é muito breve neste pedacinho de terra, mesmo para figuras que são imortais, não é para sempre, como o Carlos do Carmo, mesmo elas a certa altura nos deixam. E, portanto, se calhar pegando nesta ideia da comunidade e do amor, se calhar então aproveitar esta breve passagem que nós temos para fazê-la valer a pena, seja nos palcos, seja fora deles, todo esse amor, lembrar-nos que estamos aqui uns para os outros, e se podemos passar um bocadinho de nós para os outros, então vamos a isso, e se podemos fazê-lo com a tuna, olha, melhor ainda. Muito bem. Dizer em jeito de reflexão final, porque este programa, tal como eu já disse, não estava previsto, por motivos mais do que óbvios. Houve alguém que disse uma vez que as melhores coisas do mundo não são coisas. São emoções, são sensações, são reflexos condicionados ou não. Às vezes até são intuições. Quando nós temos alguém que nos consegue proporcionar isso na nossa vida, como o Carlos do Carmo nos proporcionou e nos irá continuar a proporcionar, penso que isso é que acaba por ser o que resta e aquilo que nos eleva também para aquilo que é o resto das nossas vidas, né? Já dizia o tio Sérgio. Eu acho que as turnas deram o seu contributo também relativamente a isso e usando muitas vezes, no melhor sentido, Carlos do Carmo. Não poderíamos nós, no mundo das turmas, e sem ter a arrogância ou a pretensão de o representar, não é essa a nossa função de Tunices. No entanto, achamos que era um imperativo de consciência fazer esta tertúlia e homenagear, em nome de todas as turmas, que isso é possível fazer, quem é de facto e quem foi de facto e quem continuará a ser de facto o Carlos. Até sempre nós vamos continuar por cá a tocar e a cantar Carlos do Carmo e as letras que ele também cantou. Nunca tendo a pretensão de dessa figura única e ímpar da nossa cultura contemporânea. Foi um privilégio ter estado na presença destas fantásticas pessoas que estão aqui hoje connosco. Agradecer ao Miguel, agradecer ao Mário Fernandes e ao Daniel Pereira Cristo e também ao meu co-host por mais um bocadinho de paciência para fazer uma emissão que eu acho que acabou por ser também mais do que um exercício de paciência. Longe disso, foi obviamente um gosto e um prazer incomensurável poder falar sobre Carlos do Carmo. Até sempre, nós vamos voltar em breve com mais novidades. Acompanhe a página do Facebook. O Tunísia e Portugal Tunas também vão ter uma pequena revolução, porque o mundo é feito de golpes de Estado e é isso que nós vamos fazer. É só mais um golpe de Estado. Carlos do Carmo era, curiosamente, perito em golpes de Estado, se repararem bem. Então, sempre fiquem com uma música Flor de Verde Pinho, de Carlos do Carmo, no Festival da Canção, quando nos foi então representar. É assim que nós vamos terminar esta emissão de homenagem
e até sempre. Boa noite. Tchau. Dirigent er Thilo Krasnen, og artisten får hjelp på scenen av 3 musikere, henholdsvis på cembalo, mandolin og gitar. Vær så god, Portugal. Eu podia chamar-te pátria minha, dar-te o mais lindo nome português. Podia dar-te um nome de rainha, que este amor é de Pedro por Inês. Mas não há forma, não há verso, não há leito para este fogo, amor, para este rio. Como dizer um coração fora do peito, meu amor transbordou e eu sem navio. Gostar de ti é um poema que não digo, que não há taça, amor, para este vinho. Não há guitarras, nem cantar-te a mim. Não há flor, não há flor de verde pio. Não há barco nem trigo, não há telefone, não há palavras para dizer esta canção. Gostar de ti é um poema que não escrevo, que há um rio sem leito e eu sem coração. Mas não há forma, não há verso, não há leito para este fogo, amor, para este rio. Como dizer um coração fora do peito, meu amor transbordou e eu sem navio. Gostar de ti é um poema que não digo, que não há taça, amor, para este vinho. Não há guitarras, nem cantar-te a mim. Não há flor, não há flor de verde pio. Og det var Portugals Carlos do Carmo med Uma Flor de Verde Pinga.